Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Enquanto os irmãos procuram aqui, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus, por poder estar aqui, neste lugar. Louvo a Deus pela vida da minha família também, minha esposa, meu filho, nosso pastor presidente, que tem confiado essa tribuna. Agradeço também ao nosso maestro do coral, nosso irmão Isaías também, e também nosso pastor Valquemir, pela oportunidade de estar ministrando nesse culto tão abençoado nesta noite. Hoje estivemos ali no Belém juntamente com os irmãos, afinal também eu tenho um corista em casa, né? Meu filho Danielzinho, e nós fomos ali prestigiar o trabalho e sermos abençoados. Foi uma manhã muito abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Capítulo de número 25, eu vou ler, os irmãos acompanham somente um trecho dessa leitura. De Mateus capítulo 25, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Você pode dizer amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração por alguns dias, e eu quero ministrar nessa noite à luz desse texto. E eu orei ao Senhor, e eu pedi a Ele que me desse uma oportunidade, se Ele queria falar com a igreja nesse assunto. E aprovou o Senhor ser hoje o momento de nós pregarmos esta palavra. Meus amados irmãos, o texto é muito conhecido de nós. Jesus, em seus discursos, sempre foi muito simples no ensinamento, na didática para com a multidão, e até em partes para com os seus discípulos, que muitas vezes apresentavam certa dificuldade em compreensão das suas mensagens. Agora Jesus anuncia, no capítulo de número 25 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, o seu retorno. Jesus, na verdade, dá um alerta aos seus discípulos, à multidão, no tocante à vigilância, por conta da sua volta. E ele faz uma comparativa da sua volta, do seu retorno, da sua segunda vinda, com uma alegre procissão de casamento, uma alegre procissão de matrimônio, das quais os preparados poderão participar, e infelizmente os não preparados não poderão participar das bodas. Essa parábola que Jesus conta aos discípulos sinaliza a vigilância que devemos ter em esperar o Cristo vivo que subiu para o céu e prometeu voltar buscar a sua igreja. Essa parábola nos ensina que nós precisamos entender na íntegra que Jesus prometeu e vai voltar para buscar o seu povo.
E para entendermos essa passagem, eu quero ser sucinto naquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos compreender à luz do texto aquilo que Jesus queria transmitir para os seus discípulos e para aquela multidão. Para isso devemos entender de princípio que dentro do matrimônio judaico, dentro da ordem de casamento, onde é instituído a família, na cultura judaica, não existe a corte, ou seja, não existe o namoro. Os noivos não têm essa liberdade de se conhecer no namoro, porque é um desuso naquela cultura. Na cultura ocidental, é comum, é normal os noivos namorarem, depois de um certo período, noivarem, depois do noivado, programam e se casam. Mas dentro da cultura judaica, isso não acontece. De modo que o casamento, na visão do judaísmo, é uma matéria legal, ou seja, é uma matéria estabelecida por um contrato. É uma matéria que leva adiante procedimentos lícitos e exatos. Quando um jovem judeu encontra uma jovem e ele se engraça por conta dessa jovem, ou até mesmo aquela jovem que até mesmo o seu pai designara para que ele se casasse com ela, o mesmo deveria se aproximar dessa moça somente através de uma modalidade, de uma maneira. Ele deveria se aproximar dessa moça através de um contrato de casamento. Se ele quisesse ter uma proximidade com aquela moça, ele precisaria entrar com um contrato de casamento em vigência. O mesmo deveria procurar essa moça juntamente com o seu pai, conjuntamente com ele, ele deveria ir à casa da moça, e com uma proposta de um acordo legal, dando pelos termos os quais ele estava interessado em contrair matrimônio com aquela moça. Percebe-se o grau da seriedade deste compromisso, o grau da seriedade desta aliança. Algo mais importante que deveria ser considerado quando o noivo deveria procurar a noiva. Ele deveria ter a ciência de algo de mais importância a ser considerado neste contrato. Era o preço, preste atenção, era o preço que ele estava disposto e deveria estar disposto a pagar para desposar aquela moça. Ele não poderia simplesmente chegar de mão abanando, muito pelo contrário, e desse preço era estabelecido pelo pai da moça, e neste preço não havia modéstia, neste preço não havia barganha, visto que este moço estava a contrair algo de muito dispendioso, de muito valor, de modo que se ele quisesse ter um compromisso com aquela moça, ele tinha que estar disposto a desembolsar a quantia que o pai dela desejasse. Mediante a isso, se ele tivesse disposto a pagar o preço por ela, a deixar aquela quantia na mão do seu pai, o acordo era realizado. O acordo era firmado entre ambas as partes. Não existe aliança de uma pessoa. Aliança, pelo menos, precisa de duas pessoas. Não existe aliança de um só.
Mas quando falamos de aliança, falamos pelo menos de duas pessoas. Neste caso, quando ele aceitava esta proposta e ele estava disposto a pagar, mediante este acordo realizado entre ambas as partes, o noivo deveria pagar e logo então partir e regresso para a casa do seu pai novamente. Mas antes que isso tudo acontecesse, o noivo lhe era dado a palavra a ele, e com um breve discurso, ele se dirigia por uma única vez àquela noiva. Por uma única vez ele se dirigia a ela, e com algumas palavras ele dizia algo para ela. E a frase que ele deixava para a sua noiva era a seguinte: eu vou preparar um lugar para nós. Esta era a frase que ele dispensava à noiva: eu vou preparar um lugar para você, para onde eu estiver, você esteja comigo também. Uma procissão de casamento, agora começa tudo, porque ao retornar para a casa do seu pai de primeira instância, o noivo tinha uma missão muito importante, e essa missão não poderia ser transferida. Essa missão precisava ser levada a sério, porque tinha um período a ser cumprido. Pastor Elias, ele tinha por missão voltar para a casa do seu pai, e dentro da casa do seu pai, ele precisaria construir uma suíte nupcial, um quarto secreto, um lugar que seria somente para os dois. E essa missão era dada a ele. E essa câmara secreta, essa câmara de núpcia, deveria ser muito bem ornamentada, com os melhores materiais possíveis. Essa câmara secreta deveria ter provisões, deveria ter mantimentos, porque o casamento aconteceria, e eles passariam alguns dias dentro daquela câmara nupcial, consumando o casamento. De modo que o trabalho do noivo era muito importante, porque naquele momento dependia da sua lua de mel. Essa suíte nupcial tinha que ser levada a sério, porque a suíte nupcial aconteceria o melhor que estava por vir para o seu casamento, a lua de mel tão esperada pelos casais. Mas todo esse projeto era edificado em aproximadamente um ano. Na cultura judaica, 13 meses e alguns dias. Portanto, ele tinha um ano para começar aquela obra e concluir aquela obra. Mas uma coisa interessante, no papel do pai do noivo diante daquela construção, porque o noivo não fazia nada sozinho. O noivo não fazia nada da sua mente simplesmente, mas o pai do noivo, ele exercia uma função muito especial. Ele agia como juiz daquela construção, de modo que tudo aquilo que fosse projetado para aquela câmara nupcial, de modo que tudo que viesse a entrar naquele quarto, naquela câmara, o pai precisava dar o seu aval. O cuidado era minucioso, e esse ofício de decisão era simplesmente do pai. Quando o pai dizia sim, o filho fazia, e quando o pai dizia não, o filho não fazia. O grau de compromisso era muito grande, e esse ofício de decisão do pai era muito importante. Por quê? Porque esse ofício garantia o sucesso da construção, porque a ansiedade do noivo, pastor, poderia colocar em risco todo o projeto do casamento. Quando a gente está prestes a casar, na última semana,
Isso aconteceu comigo há 21 anos atrás aproximadamente. E naquela última semana, é uma ansiedade muito grande. A gente precisa fazer as coisas, a gente não consegue e fica confuso, e isso pode prejudicar o casamento. Mas na história, o pai estava ali para guiar o filho, porque aquela ansiedade não podia atrapalhar tudo que estava sendo preparado para acontecer, tudo que estava sendo planejado para acontecer, aconteceria o de melhor, porque o pai estava fiscalizando tudo. Por sua vez, do outro lado, lá estava a noiva. Lá estava a noiva, obrigada a esperar. Sabe por que ela estava obrigada? Porque existia uma promessa que um dia o noivo voltaria para buscá-la. Ela guardava essa promessa no seu coração, porque mesmo diante da palavra lançada, havia sido pago um preço por ela. Isso trazia uma tranquilidade no seu coração, porque o penhor havia sido pago por ela. Não era um aventureiro que fez uma promessa, mas foi alguém que foi lá e fez um compromisso sério, pagou um preço justo, e estava indo preparar um lugar, e ele voltaria para buscar aquela noiva, para morar na sua casa com ele. Jesus coloca esta história. Agora aquela noiva, em todo o seu tempo, neste pequeno período de 13 meses e alguns dias, todo esse tempo disposto a ela, serviria para a preparação do seu casamento. Toda noiva sabe disso. Era o momento de preparar o enxoval, a melhor roupa, o melhor vestido. Era o momento de preparar todos os detalhes, porque o noivo havia prometido que viria buscá-la. Para que isso acontecesse, ela precisaria estar pronta, para que quando o noivo regressasse a pegá-la na casa do seu pai. A tradição nos diz que ela deveria ter consigo, de pronto, uma lâmpada de óleo com uma vasilha de azeite. Isso era a cultura local. A noiva precisaria ter uma lâmpada cheia de óleo e também um reservatório de óleo extra, porque era muito necessário, porque geralmente os noivos da cultura chegavam na calada da madrugada, quando ninguém esperava, quando ninguém estava aguardando, o noivo chegava para tomar a sua noiva, a sua futura esposa, e ela não poderia estar desprevenida, ela não poderia estar despreparada, ela não poderia estar com o seu sentimento em dúvida, mas ela tinha que estar totalmente pronta, aguardando a vinda do seu noivo, que estava prestes a buscá-la para si. Neste período, o noivo e a noiva eram conhecidos como consagrados. Eles eram conhecidos também como separados. Erebaia séria, alamandaia sura, baixandarabai. Eles eram conhecidos como escolhidos, como separados. Esse período era muito importante, porque o penhor pago pelo noivo dava à noiva da certeza da sua volta. Aleluia! A certeza da volta do noivo fazia com que aquela noiva trabalhasse em prol do seu casamento. A certeza da noiva, eu vou repetir, fazia com que aquela noiva trabalhasse pelo seu casamento, trabalhasse pelo seu casamento, trabalhasse pelo seu casamento, de modo que em nenhum momento ela ficava dispersa. Eu fico imaginando que ao ajudar a sua mãe nos afazeres de casa, ela estava pensando no noivo.
O meu noivo está vindo aí. O meu noivo está a caminho, ele está preparando um lugar para mim. Ele está preparando uma câmara nupcial, onde eu vou passar com ele os dias melhores da minha vida. E às vezes pode ser que ela estava limpando a casa, arrumando os afazeres da casa, e ela estava com a cabeça e o pensamento pensando no noivo. O noivo não saía da sua mente, o noivo não saía da sua mente, porque o noivo havia prometido, que voltaria para buscá-la. Aleluia, séria, aleluia. Ao passar os dias, na preparação do casamento, depois de já tudo mais adiantado, uma coisa importante era feita. A noiva chamava suas amigas e comunicava a elas: olha, o meu casamento está para acontecer. Eu gostaria muito que vocês participassem. As suas primas, as suas amigas, suas parentes, todas as mulheres que ela tinha contato, que ela tinha mais afinidade, ela convidava. Só que tinha uma condição: precisaria ter também uma lâmpada de óleo e uma reserva de azeite cheia. Essa era condicional para se participar desse cortejo nupcial. Porque quando chegasse o dia, quando fosse chego o dia das bodas do noivo, todas elas estariam preparadas, com suas vasilhas abastecidas e com sua lâmpada acesa, para acompanhar a noiva no seu cortejo nupcial. A essa altura o noivo estaria trabalhando muito. Você noivo, que está noivo, fica um lembrete para você: trabalhe muito, porque para casar dá trabalho. E quando você casa, você descobre que você nunca mais vai poder parar de trabalhar. Casamento é a coisa mais boa que existe no mundo. Eu sou casado há 21 anos, praticamente completos. E eu sou muito feliz do meu matrimônio com a minha esposa, juntamente com o meu filho. Temos uma vida abençoada, porque isso é bênção de Deus para cada um de nós. E Deus usa o retrato do casamento para sinalizar uma coisa muito importante que logo, logo vai acontecer neste mundo. Ninguém vai deixar de entender, porque o casamento é universal. Todo mundo conhece o que é um casamento. É a junção de dois corpos, entre um homem e uma mulher. Tem muitas doutrinas querendo mudar isso, mas o casamento é homem e mulher, e isso todo mundo sabe. Então, quando o grande evento acontecer, todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo. Arabaia séria, uramandarabacaia séria. Esse trabalho do noivo era cansativo, mas era prazeroso. Eu me lembro que no dia do meu casamento, eu corri tanto, e eu decidi casar. E quando a gente decide casar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Eu tinha um carro, eu precisei vender o carro, pastor Hélio. Precisei vender, para fazer dinheiro. Só que no dia do casamento, como me fez falta aquele carro. Você imagina o noivo, que estava prestes a se casar às 7 horas da noite, andando de bicicleta para lá e para cá na cidade, buscando, levando, trazendo, e tanta coisa. Quando eu cheguei de noite, eu estava exausto, mas a minha alma estava alegre. A minha alma estava feliz, porque eu estava indo ao encontro da mulher que eu amo. Você percebe a importância desta parábola que Jesus está contando?
Você percebe o grau de importância disso tudo? Então, de modo que todos deveriam estar preparados, não somente a noiva, mas o cortejo da noiva também deveria estar, porque todos faziam parte da mesma festa. E o interessante desta passagem, segundo a tradição, que se alguém perguntasse quando seria o grande dia para o noivo, ele tinha uma resposta que ele dava, e essa resposta vale por tudo: somente meu Pai sabe. Que dia que você vai se casar? Somente o meu Pai sabe. Que dia que você vai buscar a sua noiva? Somente o meu Pai sabe. Somente o meu Pai sabe. Trabalha séria. Somente o meu Pai sabe. Depois de tudo, que tudo ficasse pronto, devidamente preparado, o noivo deveria fazer a mesma coisa: convocar os seus amigos, os seus irmãos, os seus primos, porque havia um cortejo que estava sendo preparado, mas não era um cortejo fúnebre, de tristeza, de melancolia e de morte. Era um cortejo que estava sendo preparado para a vida, um cortejo de alegria, um cortejo de felicidade, que sairia da casa da noiva. E ele, por sua vez, precisaria preparar a sua parte. Ele deveria comunicar aos seus amigos, porque da mesma sorte que a noiva preparou o seu cortejo, o noivo também tinha que fazer a mesma coisa. Deveria convidar os seus amigos, seus companheiros, e cada um também deveria ter a sua lâmpada de óleo, com sua vasilha de azeite cheia, para que o grande dia pudesse acontecer. E esses acompanhariam aquele cortejo nupcial em busca da noiva amada. O noivo e seus amigos deveriam entrar pela noite adentro. Isso é uma coisa muito interessante. O noivo escolhia a melhor hora. Não era a luz do meio-dia, não. Não era o sol das 2 horas da tarde. Não era pela manhã, quando a gente está se acordando para trabalhar. Mas o noivo geralmente escolhia a noiva a ir buscá-la o momento mais difícil, a madrugada, quando ela não estivesse esperando. Porque nesta cultura, as noivas exatamente eram saqueadas da casa dos seus pais. Elas eram praticamente roubadas, como um ladrão vem e rouba e não deixa vestígio, como um ladrão que vem e surrupia e não deixa nenhuma pista. O noivo entrava a noite adentro, juntamente com aquela caravana. E o interessante, que a caravana do noivo era silenciosa, pastor. Não tinha barulho. Isso tudo para não levantar suspeitas, porque a noite era escura, a noite era densa, e somente a luz das lamparinas apareciam, mas o silêncio imperava, porque aquele silêncio fazia parte do acordo, porque isso iria impressionar a noiva, iria pegar a noiva de surpresa, no momento que talvez ela não mais aguardasse, que ela estivesse descansando, o noivo chegaria com seu cortejo, com seus amigos, para buscar aquela moça. Por sua vez, a casa da noiva, tudo estava pronto e preparado, as lamparinas também já estavam abastecidas, a noiva já estava pronta, e enquanto ela dormia, segundo a cultura, ela precisaria ter em mãos um véu. E esse véu, depois que ela fez o compromisso com o seu noivo, ela andava com ele de dia e de noite. Todas as vezes que ela saía de casa, ela precisaria colocar esse véu, simbolizando que ela estava sendo separada para alguém.
que ela não tinha como ser doada para outro, porque tudo aquilo que era dela agora não era mais dela, ia ser doada ao seu esposo. Isso fala de santidade, isso fala de separação, isso fala de compromisso com o noivo, isso fala de algo muito importante, isso fala de aliança com o noivo. Mas que para tudo isso acontecesse, os amigos do noivo iam caminhando, e quando ele chegava a alguns metros da casa da noiva, aquele cortejo parava, e um arauto, que era o amigo do noivo, se adiantava naquele cortejo. Ele se adiantava sozinho no meio daquela escuridão, e aquele cortejo parava e ficava aguardando. E aquele amigo do noivo se apresentava perto da casa da noiva, e ele dizia num grito muito grande: eis o noivo. Ele gritava: eis o noivo. Arábia séria. O noivo está chegando, eis o noivo. Naquele momento a noiva, que já estava preparada, talvez estivesse dormindo, porque era comum, era madrugada, mas ela já estava com o seu azeite preparado, a sua lâmpada preparada, o seu véu em mãos. Ela simplesmente pegava, se levantava, se despedia do seu pai e da sua mãe, juntava as suas amigas e se unia à caravana do noivo. Só que nesse momento, aquele silêncio da caravana do noivo era quebrado, e começava-se a ver um alarido de alegria. Raia séria. Um alarido de alegria, com aquelas duas caravanas se chocando. Os amigos do noivo com as amigas da noiva se juntam agora, e agora eles começam a voltar para a casa do seu pai. Só que um detalhe importante: a noiva estava coberta com um véu, e ninguém sabia quem era a noiva. Ninguém saberia quem era aquela noiva. As pessoas escutavam os barulhos, as janelas eram abertas, as portas eram abertas, para saber o que estava acontecendo na rua, mas as pessoas viam a multidão, mas a noiva ninguém sabia quem era. Vai chegar um dia que uma noiva vai sumir da terra. Vai chegar um dia que essa noiva vai sumir da terra, e as pessoas vão ficar perguntando: quem será essa noiva? Quem é essa noiva que sumiu? Aonde ela está? Quem é essa noiva secreta? Ela chegava na casa do seu pai. Para mim finalizar essa parte, porque a história é muito grande. Todos estavam aguardando aquela noiva chegar. Aquele quarto havia sido preparado minuciosamente para receber aquele grande evento. Chegava-se na casa do pai, fazia-se o cerimonial, e logo então os noivos, o cônjuge, agora casados, entravam para a sua câmara nupcial. Mas a festa não começava, porque enquanto não houvesse a consumação do casamento, a festa não era ordenada. E por conta disso, um arauto, o amigo do noivo, entra em cena de novo. Ele ficava à porta do quarto esperando a notícia. Quando o noivo desse o brado, o ato foi consumado. O arauto ia e se dirigia aos festivos, dizendo: vamos festejar, porque o casamento foi consumado. É tempo de festa, vamos nos alegrar, porque o casamento aconteceu. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria que você ficasse de pé.
Se os músicos quiserem ajudar, pode ajudar. Aquele casamento era feito, consumado. Mas existia uma coisa muito importante que o pai não sabia. Isso era um segredo do filho. Arabaia séria. O noivo havia preparado aquela suíte nupcial para receber a noiva, mas ele não ia morar ali. Ali era só lugar da lua de mel. Mas ele tinha, segundo a tradição, preparado um lugar em secreto, fora da casa do pai, sem que o pai soubesse. Porque naquele lugar que ele preparou, seria o local que a noiva, agora esposa, passaria o resto da sua vida ao lado dele. Esta foi a história que Jesus contou. Esta parábola, uma comparação. Jesus, antes de subir para o Pai, disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Tem um céu que foi preparado para você. Tem um céu que foi preparado para essa igreja. O preço já foi pago pelo noivo. Na cruz do Calvário, Jesus sangrou até a morte. O preço não foi joias, não foi ouro nem prata, mas foi preço de vida, foi preço de sangue, foi preço de dor. Ele gotejou o teu sangue até o fim, não restando mais uma gota de sangue no seu corpo. E quando eles ainda tinham dúvida, furaram o seu lado, e a Bíblia diz que saiu água dele. Ficou por um momento na sepultura, mas ele havia dito aos discípulos: eu vou ressuscitar no terceiro dia. E a Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. Ficou por algum tempo juntamente com os discípulos, mas voltou para o Pai glorificado, para preparar um lugar para essa noiva. Arabaia séria. Eu creio que essa noiva está aqui essa noite. Tem uma noiva que está sendo adornada e preparada. Eu não sei se você se considera noiva, mas eu creio que essa igreja é noiva do Cordeiro. Essa igreja está sendo preparada para encontrar com o seu noivo. E o mais interessante é que quando o noivo ia embora, o amigo do noivo fazia as visitas periódicas da casa da noiva, levando as informações para a noiva do noivo e vice-versa. E Jesus, quando subiu ao Pai, disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador. Eu enviarei outro como eu, da mesma natureza que eu, para que fique com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho esperando o noivo, mas o amigo do noivo está contigo. Arabaia séria. Feche os seus olhos. Eu queria convidar você que entrou aqui neste culto, que assistiu essa reunião, você que ainda não tem compromisso com Deus, e eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está voltando. Esta igreja está sendo preparada para a volta dele. Você não quer fazer parte dessa igreja que está sendo ataviada e preparada para subir para o céu? Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Ele? Tem alguém que se desviou, parou no caminho? Tem alguém que deixou, se esfriou na fé e quer retornar à casa do Pai? Tem alguém para Jesus hoje?
Não deixe para amanhã, é o seu momento. O noivo te espera, o noivo te aguarda, o noivo está te aguardando. Ele quer fazer um compromisso com você também hoje. Hoje é o seu dia. Tem alguém, não tem? Feche os seus olhos. Você que tem certeza da sua salvação, feche os seus olhos. Mas se você não tem certeza da sua salvação, vem aqui à frente, nós vamos orar agora. E Deus vai renovar o pacto na sua vida. Não é vergonha você dizer que não tem certeza. Vergonha é você não dizer nada e ir para o inferno. Vergonha é você passar batido e não assumir o seu compromisso com Deus. Vergonha é você ficar quando a trombeta soar nos ares. E quem sabe vai acontecer ainda esta noite. Quem sabe vai acontecer ainda esta noite. A trombeta vai soar. Eu, você, nós vamos subir para o céu. Tem alguém, não tem? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos deu essa palavra poderosa. Palavra que não é nossa, mas palavra que vem do céu, palavra que vem da tua boca, Senhor. Nós simplesmente somos o canal, mas quem fala é o Senhor com a sua igreja. O Senhor está nos despertando hoje, Pai, que não resta muito tempo. O tempo é chegado, a hora é já. Precisamos de estar preparados, como aquelas virgens que tinham suas lamparinas, não como as virgens loucas e nécias, mas como as virgens prudentes, que aguardavam a vinda do noivo, que aguardavam a vinda do noivo, e entraram para as bodas do Cordeiro. Nos enche da tua graça, Senhor, nos dê do teu poder, nos dê da tua sabedoria, e que nós possamos atravessar, Pai, esse momento de instabilidade, essa dificuldade dos dias trabalhosos que o apóstolo Paulo profetizou, e que possamos alçar o céu que está sendo preparado para nós, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, diga amém. Diga amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.